relacionamento saudável entre eles. Terceiro lugar, Jó, um pai que exercia plenamente o sacerdócio no seu lar. Você pode ler comigo o verso 5 agora, toda a igreja? Vamos juntos? Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Meus amados irmãos, em primeiro lugar, Jó se preocupava com a salvação de seus filhos. Preste atenção, oferecia holocaustos. Holocausto significa, muitos deles, sobretudo, com derramamento de sangue, sacrifício de um animal em favor da expiação de pecados. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Isso aponta para nós que Jó era um pai que tinha profundo compromisso em ver os seus filhos salvos, debaixo do sangue. Amados irmãos, penso que aqui está uma lição para você e para mim, como pai, como mãe. Talvez a maior causa que deveríamos ter com Deus em relação aos nossos filhos seja esta: não adianta os nossos filhos morarem numa boa casa, terem uma boa roupa, estudarem numa boa escola, fazerem uma boa graduação, fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, entrarem pelas portas da frente das maiores e melhores empresas, fazerem uma carreira profissional brilhante, se eles não forem salvos, se eles não estiverem debaixo do sangue. Qualquer troféu que os nossos filhos tiverem na vida, por mais honrados e aplaudidos que sejam, se os nossos filhos não estiverem debaixo do sangue, se eles não foram salvos, tudo isso é troféu de palha. Jó era um homem completamente comprometido com a salvação de seus filhos. Diferente de Eli, o sacerdote, que vem os filhos até na igreja, mas como filhos de Belial. A Bíblia nos ensina, queridos, que nós devemos transmitir para os nossos filhos aquilo que nós ouvimos dos nossos pais. E hoje, irmãos, hoje, parece-nos até que com essa disputa de mercado, com esta concorrência até no campo educacional, parece-nos que esse interesse que os nossos filhos sejam troféus do nosso sucesso suplantou o desejo de ver os nossos filhos salvos pela graça de Deus. Esta deve ser a nossa principal causa. Segundo lugar, Jó se preocupava não apenas com a salvação dos seus filhos, Jó se preocupava também com a santificação dos seus filhos. Olha por favor aí o versículo de número 5. Ele nos mostra aí que Jó chamava a seus filhos e os santificava. De que maneira que um pai pode santificar os seus filhos? De que maneira? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, ele diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. A primeira coisa é não provocar os filhos a ira. E como é que um pai provoca os filhos a ira? É sendo inconsistente. O que é ser inconsistente? É exigir do filho aquilo que ele não faz. É querer que o filho seja verdadeiro quando o filho flagra mentindo. É querer que o filho seja íntegro quando o filho flagra num ato de injustiça. O que é provocar a ira? É um pai comparando um filho com outro. É um pai usando 2 pesos e 2 medidas, sendo mais complacente com um do que com o outro, favorecendo mais a um do que o outro. É exigir deles o mesmo desempenho quando poderia exigir apenas o mesmo empenho. De que maneira um pai pode santificar o seu filho? Paulo diz: criando-os na disciplina e na admoestação
do Senhor. Papel nosso, e aí prestem bem atenção em Efésios 6,4, que a palavra pais aí não é mais pai e mãe, porque quando está no versículo 1, e vós filhos, vocês devem honrar pai e mãe, os vossos pais, aí a ideia é pai e mãe, mas aqui, não provocar ira e criar na disciplina e na demonstração do Senhor, pais aí é pai e marido, é pai e homem, é pai. Porque aos olhos de Deus, o ônus da criação dos filhos compete ao pai. E hoje muitos pais têm terceirizado essa responsabilidade para a esposa, para a mãe, para a escola, para a igreja, quando essa é a nossa responsabilidade. É aquilo que Josué fez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Terceiro lugar, irmãos, Jó se preocupava com a vida íntima de seus filhos com Deus. Olha, por favor, o que ele diz aí no versículo 5 ainda. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Sabe o que significa isso, irmãos? Muitas vezes nós só nos preocupamos com os nossos filhos naquilo que todo mundo vê. Mas Jó tinha uma preocupação com seus filhos naquilo que as pessoas não podem ver, só Deus vê. Sabe o que significa isso? Jó era um pai interessado em que Deus fosse glorificado na vida de seus filhos. Não basta que os nossos filhos venham à igreja, não basta que os nossos filhos participem da escola bíblica dominical, não basta que os nossos filhos venham apenas para os cultos onde a igreja se reúne coletivamente, não basta que os nossos filhos apenas tenham funções ou cargos ou posição de liderança na igreja. O que Jó espera de seus filhos é muito mais do que isso. É que eles aqui no coração, na intimidade da vida, possam honrar a Deus, possam andar com Deus. Por isso Jó serve para nós de modelo e de exemplo neste domingo dos pais. Mas mais do que isso, em quarto lugar, irmãos, Jó era um pai intercessor. Muito embora a palavra intercessão ou oração não apareça no texto, não é verdade? Mas quando você olha o conjunto desse versículo 5, você pode perceber que Jó era esse pai intercessor. Chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus, e assim o fazia continuamente. Você tem orado pelos seus filhos? Quando você coloca a causa dos seus filhos na presença de Deus, por que você ora? Que motivo leva você a orar pelos seus filhos? Essa é a grande pergunta, e se você parar para perceber, Jó não pede nenhuma coisa material para os filhos aqui. Toda a preocupação desse pai, toda a direção desse pai tem a ver com a relação desses filhos com Deus. Talvez seja a hora de falar para os filhos agora, dizer o seguinte: não cobre coisas de seus pais, mas espere de seus pais que estejam na brecha em favor da sua vida espiritual. Porque se você, filho, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Amados irmãos, nós precisamos rogar a Deus que Ele reavive o nosso coração como pais, para nós orarmos mais pelos nossos filhos. Como Ana orou por Samuel, como Mônica orou por Agostinho de Hipona. Mas como é que Jó fazia isso? Diz o texto no versículo 5, que Jó fazia isso levantando-se de madrugada. E diz o verso 5, terminando lá: e o fazia continuamente. Agora pense comigo em Jó. Se ele era o homem mais rico, o que significa isso? Você conhece um rico desocupado? Quanto mais rico é um homem, mais ocupado ele é. Quanto mais rico é um homem, mais congestionada a agenda dele é. Quanto mais rico é um homem, mais compromisso ele assume.
E aqui está um papel para nós, um exemplo para nós. Se você está ocupado demais a ponto de você não ter tempo para os seus filhos, de fato você está ocupado demais. Se você está tão ocupado a ponto de não poder contactar-se com seus filhos, ligar para os seus filhos, falar com seus filhos, orar pelos seus filhos, você está ocupado demais. Jó fazia isso não ocasionalmente, Jó fazia isso continuamente. Notem vocês que ele era um homem capaz de sacrificar até mesmo o seu conforto pessoal, porque diz a Bíblia que ele se levantava de madrugada. Em outras palavras, meus filhos são minha prioridade. E eu gostaria de concluir. A Bíblia não fala, né, pastor Ival, se os meninos eram casados. Ele tinha 7 filhos, 3 filhas. O que a Bíblia diz que cada um morava na sua casa. E já para aquela época devia ser um avanço enorme. Porque na verdade a família era uma espécie de clã naquela época. Então minha impressão é que já deviam ser adultos e talvez até casados. E aqui um ponto. Nosso papel como pai não termina no dia que o filho casa, que a filha casa. Os nossos filhos se casam, eles seguem a sua vida, mas o nosso papel de intercessores, de conselheiros, não termina. Nós ainda continuaremos velando pelos nossos filhos e pelos filhos dos nossos filhos, porque este é o nosso papel de intercessores da nossa família. A minha oração é que nesta manhã do Dia dos Pais, Deus nos encoraje a imitarmos